Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Isso. Bom, ótimo. Vocês estão aí vendo a minha tela e a tela que vocês estão vendo também. Bem-vindo aí a todos. Essa é a segunda aula da nossa semana 12, né, do curso. O assunto é a fórmula de Taylor e séries e sequências, que é o que a gente vai fazer aí. Nós resolvemos algumas questões, aliás, resolvemos uma única questão sobre fórmula de Taylor na aula passada. Hoje a gente vai discutir o restante da lista, tá bom? A gente pode, é claro, tem um tempinho aí, se vocês tiverem dúvidas sobre aquela questão que nós resolvemos na aula passada, a gente pode continuar discutindo ela aqui, né? Eu lembro que a questão era essa daqui, sobre Taylor, e a gente tinha usado o maxima para ilustrar esses conceitos. Tínhamos escolhido como exemplo também essa função aqui, olha, né? A função cosseno. Discutimos série de fórmula de Taylor para funções pares, funções ímpares, como é que essas coisas funcionam. Eu acho que foi uma discussão interessante. Tem um tempinho aí para a gente parar, discutir, tirar dúvida dessa questão. E se for o caso, se não tiverem dúvida, a gente vai continuar então com a próxima questão, tá bom? Então, ok, vamos lá. Vamos continuar então com a questão de número 2, que é essa daqui, olha, né? De novo, é uma questão que envolve a fórmula de Taylor. E ela ilustra um caso bem conhecido sobre aproximações lineares de sistemas não lineares, né? Então a gente vai considerar de novo aqui aquela questão dos vasos comunicantes, né? Você tem de início esse daqui, o Qzinho como sendo zero, e tem uma situação de equilíbrio entre uma quantidade Q de água, essa quantidade daqui, né? E nessa hora, essa altura desse líquido aqui é H1, é constante, né? E a do outro tanque é H2, são coisas constantes. E aí o que acontece? A quantidade que entra, né, faz essas alturas ficarem, etc. E sai a mesma quantidade que entra, porque essas alturas estão todas iguais, né? Então o sistema está em equilíbrio. Essa é a ideia que está aí. Ok, agora você faz o seguinte, você perturba um pouquinho, né? Você vai perturbar a quantidade que entra por uma pequena, vai adicionar uma quantidade maior. E aí essas alturas, o H1 e o H2, sofrem variações que são também pequenas, né? E vai sair uma quantidade que não é igual a que entra necessariamente, porque de início o sistema não vai ficar, né, em equilíbrio. E aí você indica então por Q2 essas quantidades que entram e que saem, tá bom? Então esse aqui é o modelo. Agora, como é que a gente modela essas coisas todas? A gente modela da seguinte maneira: de que forma a altura varia, né? A altura varia da seguinte forma: é uma diferença entre a quantidade de água que entra menos a quantidade de água que sai aqui por baixo. Ok. A quantidade de água que entra é essa daqui. E qual é a quantidade de água que sai daqui? Essa é uma lei famosa, conhecida como a lei de Torricelli, né? Ela diz o seguinte: a quantidade de fluido que sai na base de um tanque é proporcional à raiz quadrada da altura, né? Aqui no caso, como você tem esses dois tanques, a altura de fato é só a diferença entre as duas. Mas aí aparece uma raiz quadrada. Esse 2 que aparece aqui, olha, depende desse registro. Esse registro pode ser mais aberto, mais fechado, etc., né? Então depende desse registro. Mas a lei de Torricelli diz que é proporcional a essa quantidade. Então o modelo aqui é bastante simples e fácil da gente obter, né? Qual é a taxa de variação da altura, né? É a diferença entre o que entra menos o que sai. Poxa, essa é bem tranquila, né? E aqui no tanque H2, o que acontece no tanque 2? De novo, a taxa de variação é o que entra. E aí é bem tranquilo, né? O que entra no tanque 2? No tanque 2 entra o que sai do tanque 1. E o que sai do tanque 1 é isso daqui, ó.
Então vai entrar no tanque 2 essa quantidade. Ok. E qual a quantidade que vai sair aqui no tanque 2? De novo, é proporcional à raiz quadrada da altura. Tá vendo? Né? Aqui, olha, a raiz quadrada dessa altura aqui, olha, né? A altura agora é H2, essa altura. Bom, então tá aí o modelo desse sistema, é bastante simples de ser feito o modelo, mas ele tem um problema por causa dessa raiz. O que essa raiz faz? Essa raiz diz que o sistema não é linear. Por exemplo, para esse sistema, não vale o princípio da superposição. Né? O sistema homogêneo correspondente, a soma de soluções não é a solução. Então, esses problemas são complicados de serem resolvidos. É um sistema não linear, as técnicas nossas não funcionam. Mas a ideia agora é a seguinte, olha só, eu vou aproximar essa raiz quadrada pelo polinômio de Taylor de ordem 1 da função. E aproximando pelo polinômio de Taylor de ordem 1, eu posso linearizar esse sistema. Então essa propriedade, né, de você conseguir linearizar sistemas não lineares é uma característica super importante da fórmula de Taylor. E nós vamos ilustrar como é que isso aqui funciona dentro dessa situação daqui, tá bom? Então nós vamos fazer isso daqui, olha. A gente começa, né, zerando aí a memória do programa, né? E como a gente não consegue escrever H barra, H1 barra, H2 barra, Q barra, a gente vai fazer isso, ó. O H1 barra eu vou indicar por A, o H2 barra por B e o Q barra por C. Isso é só para a gente facilitar as coisas aqui, né? Então, olha só, quem é o H1 de T? É o A agora, né? Mais H1. E eu vou definir isso daqui, olha. O H1 de T é A mais o H pequeno 1. Né? O H2, mesma coisa, o H2 grande é o B, né? Mais o H2 pequeno, que é isso daqui, olha, né? É essa expressão. E o Q também, o Q de T é C mais o Qzinho de T, que é essa expressão que aparece aqui. Aí quando eu definir isso daqui, olha, né, vamos fazer essa definição, é só definir. Agora então o sistema se escreve todos em termos do H1 e do H2 e do Q pequeno. Assim é que vai ser, né? Ok? Então como é que o sistema vai funcionar? Eu vou definir como sendo EQ1 essa primeira equação, né? A derivada vai ser igual ao que entra menos o que sai. Isso tudo, por causa dessa definição, vai ficar em termos de H1 pequeno e H2 pequeno. Mesma coisa com a segunda equação, né? A taxa de variação do H2 grande, da altura 2 grande, é o que entra menos o que sai. E aí, em termos do H1, vai ficar assim, ó. Tá aí a equação agora, olhando isso daqui. E o problema desse sistema é essa raiz aqui, né? Essa raiz aqui torna as coisas bastante complicadas. Mas a menos dessa raiz, está tudo dito, né? Esse daqui mais C é o que entra, é o Q grande. E o 2 vezes esse outro daqui é o que sai, né? Aqui dentro vocês estão vendo, olha, né? A menos B, por quê? Porque ficou essa diferença aqui, né? H1 menos H2, né? O H1 é isso, o H2 é isso. A diferença vai ficar, né, A menos B aqui dentro, tá bom? Mesma observação para a segunda equação que está aqui, né? Aqui é o que entra no tanque 2 e aqui o que sai. O que sai só depende do H2, né? Só depende disso daqui. E o H2 é essa diferença. Então tá lá, tá tudo direitinho, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa raiz pelo polinômio de Taylor de ordem 1. Então, o primeiro item é esse, né? Obtenha o polinômio de Taylor de ordem 1 dessa função raiz, olha, né? Em torno de um ponto arbitrário x0. Bom, como é que a gente faz isso? Isso é super simples, né? Como é que vai ficar? Eu vou definir aqui assim, né? O polinômio P1 de grau 1, né, de Taylor, da raiz quadrada, né, na variável x, em torno do ponto x0 e de ordem 1. Essa aqui é o que a gente está fazendo aqui. E aí o polinômio é isso, ó, né? É a raiz quadrada que fica aqui,
Mas aqui está a derivada, estão vendo a derivada da raiz? No fundo isso aqui é 1 sobre 2 vezes a raiz, que é a derivada da raiz, que multiplica x menos x0 mais os termos de ordem superior, né? Então isso significa isso daqui, olha, quem é a raiz de x? A raiz de x pode ser aproximada pela raiz de x0 mais a derivada no ponto x0, e aqui é que está a vantagem, ó, x menos x0 não tem raiz nessa parte daqui. E é isso que possibilita a gente linearizar o sistema, tá bom? Então agora vamos para o segundo item, né? Usar esse item acima para, né, o x0 eu vou aproximar em torno do H2. Então eu vou aproximar essa quantidade em torno dessa daqui, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou aproximar essa quantidade que está aqui dentro, né, a próxima em torno dessa origem que está de cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir assim, né? O S vai ser o seguinte, eu vou multiplicar o polinômio lá P1 por 5, porque está multiplicado aqui, né? 5 vezes H2, vai ser o polinômio, aqui está a variável, aqui seria o x, né? Ok? Em torno do ponto B, que está aqui. O B seria o 0. Então vai ficar 5 raiz de 0, 5 raiz de H2, e aqui está a derivada, né? 1 sobre 2 raiz de x0, o x0 é o B. Então o que isso significa? Significa que para, né, H2 pequenininho, ou seja, para H2 grande próximo de B, né, essa raiz aqui, olha, pode ser aproximada por isso. Aqui está a diferença, ó, H2 grande menos B, que é o H2 pequeno que aparece daqui, né? Essa daqui. Então aqui está essa diferença, ó. Um menos o outro está aqui dentro. E aí ficou sem raiz. Essa é que é a grande vantagem, né? Então daqui a pouco nós vamos substituir essa expressão aqui, olha, que é o H2 grande, por essa que vai ficar aqui. Essa que vai ficar de cá. Mas vamos fazer aqui a outra, né? A outra é uma brincadeira, né? Inspire-se no item B para aproximar agora 2 vezes essa raiz em torno da diferença, em torno disso daqui, né? Dessa diferença que está aqui. Então vamos fazer a brincadeira. Eu vou expandir, né, 5 vezes, tá aqui, ó. Eu vou expandir 2 vezes, né, o P no ponto H1 menos H2, né, em torno da diferença entre os dois. E a diferença entre os dois é essa daqui. Tá legal? Ok. Então vamos fazer essa diferença. Tá aqui, olha. Se vocês olharem com cuidado, aqui embaixo é a raiz. E se eu coloco o H1 em evidência, né, isso aqui é H1 menos H2. H1 menos H2 está relacionado com a diferença que está aqui dentro, né? H1 menos H2. E o que vai sobrar dessa diferença é o A menos B, Então está aqui a diferença A menos B. Aqui está escrito de um jeito estranho, né? Mas se vocês prestarem atenção, todo esse resto aqui, ó, é só a raiz de A menos B. Por quê? É 2 vezes a raiz de A menos B, né? Porque você multiplicou tudo por 2. Aqui eu vou colocar o 2A em evidência, desse daqui, né? Vai ficar 2A menos 2B divididos por isso. E aí então vai ficar só 2 vezes a raiz. Ok. Então o que significa isso daqui? Significa que 2 vezes essa raiz é próximo disso daqui. A igualdade aqui não é exatamente a igualdade, né? Tem os termos restantes aí. Então tá feito a diferença dessas duas coisas. Ok? Então isso foi o item C da questão. Vou aproximar essas duas coisas. Agora eu vou substituir tanto o item B quanto o C na equação lá em cima. Mas antes, ele faz uma observação a respeito dessas constantes aqui. Olha, né? A ideia é a seguinte: antes do tempo t igual a 0, né? Não tinha essa perturbação pequena. E o sistema estava em equilíbrio. Então entrava essa quantidade que é barra, aqui estava o H1 barra, aqui o H2 barra, e saía a quantidade que é 1 barra. Então, puxa, tem uma relação entre esses números a partir desse sistema, né?
Então, antes de t igual a zero, né, esse aqui era constante, o H1. Né? Por quê? Porque esse aqui era zero. Então, a derivada dele é zero. Essa derivada aqui é zero antes. Aqui era o Q barra, porque não tinha essa parte daqui, ó. Tá bom? Ok. E aqui estava a diferença, né? No fundo, esse daqui, o H2 menos o H1, como esse H1 pequeno era zero e esse aqui também era zero, era só H1 menos H2. Então aqui dava só H1 menos H2 e isso dava zero. Então eu obtenho essa expressão aqui, olha, né? O Q barra, que eu estou chamando de C, o Q barra, que eu estou chamando de C, vai ser raiz quadrada de, né, H1 barra menos H2 barra. Isso é verdade, né? Quer dizer, tem que ter essa relação aí. Também tem que ter outra relação. Aqui também dá zero, antes do t igual a zero, né? E aqui vai ficar duas vezes H1 barra menos H2 barra. E isso aqui vai ser igual a 5 vezes a raiz de B, que é o H2 barra, que está aqui. Então está aqui, essas duas relações são verdadeiras, né? Ok? Essa é a relação que existe entre eles. Ok? Então, ele disse lá, escreva o sistema com t menor do que zero para obter uma relação entre esses números. Está aqui, a relação é essa daqui. Ok. Finalmente, nós vamos então substituir as aproximações dentro do sistema lá em cima. Então, eu vou chamar de EQ1 pequeno essa substituição. Ó. Eu vou substituir tudo isso por a aproximação que eu fiz aqui em cima, o t de t, lá na EQ1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou voltando aqui na equação 1, né, e substituindo essa quantidade, ó, né, essa quantidade, pela aproximação que a gente fez dela, que está aqui embaixo. Okay? Então, vamos ver quanto é que faz isso. Né? Vou fazer essa substituição. Ok. Então, vai ficar isso daqui, ó, essa derivada, né? Aqui tinha aquela raiz de H1 menos H2, etc. Veja que agora não tem raiz, né? Aqui ficou tudo direitinho. E sobrou uns termos que aparecem de cá. Se vocês verem, isso aqui é C, e tem um menos duas vezes a raiz de A menos B. Isso aqui é bem simples de ser feito. A gente já vai comentar sobre essa quantidade. E também na equação 2, eu vou fazer duas substituições, né? Na equação 2 eu tenho que substituir isso aqui pela aproximação e substituir isso daqui pela aproximação. São as duas coisas. Então eu vou usar, se vocês verem, tem esse colchete aqui, olha, né? Esse colchete significa que o que está aqui dentro é uma lista. Eu vou substituir isso aqui igual ao S e isso daqui igual ao T, lá na EQ2. E aí vai ficar essa quantidade aqui. Né? Tá vendo que isso aqui no fundo é H2, né? Se eu posso colocar o H2 em evidência, é um coeficiente de H2. Aqui está o coeficiente de H1 e sobrou essa constante que está de cá. Né? Qual é a vantagem da gente estudar esse sistema agora? Esse sistema agora tem a seguinte vantagem. Ele é um sistema linear. Né? Ok? E se você olhar o problema homogêneo correspondente, vale o princípio da superposição. Então, para esse sistema, todas aquelas técnicas que nós aprendemos estão valendo. Né? A gente acha a solução geral do problema homogêneo, acha uma solução particular do problema não homogêneo, soma os dois tal, e consegue resolver a questão. Né? Puxa, e quem foi o herói da história aí, né? O super-homem? O super-homem foi a fórmula de Taylor, que conseguiu aproximar isso daqui, né? No fundo, por uma reta, né? Uma reta com a inclinação própria, etc. Essa é que é a vantagem. Agora, sobre essas constantes aqui, né? Depois que a gente lineariza, a gente percebe o seguinte. Olha, nessa equação 1, eu vou substituir essa igualdade aqui, ó. O C igual a essa raiz aqui dentro. Tá bom? Só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Quando a gente substitui, a gente vê que todas essa constante aqui dá zero. Né? E de fato, né, se o C é duas vezes a raiz de A menos B, esse termo que sobrou aqui é exatamente duas vezes raiz de A menos B. É só fazer a manipulação simples aí e tudo isso se anula.
Então, puxa, quem que vai ser a equação aqui? Zera isso e fica só isso daqui. Ó. Aqui está o termo não homogêneo, né? Ok? Isso daqui deu zero. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas substituições. Ó. De fato, aqui nessa última, eu só vou fazer uma substituição. Eu vou usar essa aproximação que está aqui. Ó, né? O 5 vezes raiz de b é igual a 2 vezes esse outro. Essa coisa que tá, essa igualdade que está aqui embaixo. Né? Então eu tenho aqui, tá vendo que eu tenho aqui 5 vezes raiz de b, né? E eu vou substituir por essa outra expressão que aparece aqui, ó, menos 2b mais esse outro daqui. Aí zerou também toda essa parte aqui, olha, né? Essa parte daqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar só essa parte aí, ó, só essa parte daqui. Toda ela se anula e fica só essa outra expressão que está aqui dentro. Aqui vai ser exatamente, tem uns coeficientes chatos aqui de serem escritos, etc. Mas vocês estão vendo o seguinte, o H2 coloca aqui em evidência, né? E fica aqui o H1 aqui, tudo isso divididos por essa expressão. Então a gente consegue, usando o polinômio de Taylor, né, mostrar que, poxa, esse sistema pode ser linearizado, e aí você estuda a linearização do sistema. É claro que resolvendo esse problema aproximado, resolvendo o problema linear, você não está obtendo a solução exata do não linear. Você obtém aproximações. Mas aproximações tão melhores quanto menor for, né, a variação. De fato, aproximações tão melhores quanto menor for o que você está colocando aqui a mais. Né? Se isso que você está colocando a mais é pequenininho, então a sua solução do sistema linearizado é próxima do sistema não linearizado. Ok. Essa ideia a gente vai usar bastante, gente. Daqui para frente a gente vai ver o seguinte, quando a gente estudar equações com coeficientes não constantes, muitas vezes a gente não consegue a solução exata, mas consegue aproximações. É isso que a gente vai fazer mais adiante, tá bom? Ok, né? Então agora a gente pode dar uma paradinha, perguntar a vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se vocês tinham tentado resolver essa questão antes e não tinham conseguido. Tá tudo bem? Alguma pergunta? Professor? Oi, Arthur, estou ouvindo. Eu tenho uma que é quando pede para aproximar, sempre todas as vezes só precisa dos dois primeiros termos? Não, isso depende de caso a caso, né? Aqui a gente pegou só o polinômio de ordem 1, porque o polinômio de ordem 1 é linear, né? No fundo, o gráfico dele é uma reta, né? Por isso é que foi a vantagem aqui. Se aproximasse por ordem 2, seria uma aproximação melhor. Mas aí seria não linear, porque teria um quadrado. Né? Então, cada caso é um caso. Né? Aqui a gente vai aproximar por uma coisa linear, porque a gente sabe resolver o linear. Mas a gente vai ver que em outras situações, você pode aproximar por polinômios de grau 10, outras coisas. Isso aí pode ser o caso, sim. Tá bom? Então, o caso 1 aqui, né, os dois primeiros termos, o valor da função no ponto mais o que envolve a derivada, está relacionado com o fato que a gente quer uma aproximação linear para o problema. E aí é que é a vantagem da gente usar esse polinômio de Taylor. Tá bom? Ok. Obrigado. Não, valeu. A gente vai usar essa ideia mais adiante um pouquinho, quando falar do oscilador harmônico quântico. De novo, a gente vai usar um polinômio de grau 1, porque aí você pega a parte linear, e a parte linear é fácil de ser estudada. Tá bom. Então, vamos ver? Vamos ver a segunda. De fato, a gente vai agora para a quarta questão. A terceira questão é uma questão bastante teórica. Nós vamos falar sobre ela, mas não é mais usando o maximo. A gente vai ter que discutir teoricamente esse caso daqui. Vamos só lembrar como é que a gente usou os polinômios de Taylor. Por exemplo, aqui, Arthur, a gente vai ver que a gente vai ter que aproximar por termos bem mais altos do que o linear. Né? Então, no fundo, a gente resolveu essa questão lá no texto. Né? A gente tinha a exponencial e supunha que o E estava entre 1 e 3, né?
E com isso a gente quer uma aproximação muito boa para o número e. A aproximação aqui é uma aproximação grosseira, entre 1 e 3. Como é que a gente melhora essa aproximação? Tá legal? Então vamos lá, vamos aqui para a questão 4, que a gente vai fazer isso daqui, né? Então eu vou definir como sendo a função f como sendo a exponencial de t. Então tá lá, exponencial, e a gente lembra que a gente calcula, né, a fórmula de Taylor usando esse comando, né? Taylor, a função, a variável, em torno de qual ponto você está fazendo, e aqui eu peguei de ordem 4. Ordem 4. Aqui, por aqui a gente vai precisar de fato de ordem 7, a gente vai ver um pouquinho adiante. Então, o número de termos que você vai usar depende do problema. Tá legal? Ok. Então tá aqui, né? Tem as expressões do PN e do RN. De fato, ele não dá a expressão do RN. Ele, né, calcula a aproximação, mas não tem o resto. O resto é estimado da seguinte forma. Quem é o resto aqui do polinômio? É a derivada em algum ponto C, né, para ser entre 0 e t, para entre 0 e t, em algum ponto que está lá, né, a derivada naquele ponto que multiplica módulo de t elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Aqui a gente já está usando essa justificativa, é que a exponencial é uma função crescente, e se eu tiver o e elevado a c aqui, olha, né, eu posso majorar por essa quantidade que está aqui em cima, porque o t é o maior, o módulo de t é o maior de todos os números, né? Entre o c tá entre 0 e t, então eu uso isso daí como a estimativa. Tá legal? No fundo, essa que é a fórmula que está aí. Agora, como é que a gente estima esse erro daqui? Ó, né? Use os itens anteriores para obter n0, né? De maneira que o resto no ponto 1 seja menor do que 10 a menos 4. Tá legal? Então, eu estou querendo que o erro seja, né, seja depois da quarta casa decimal. Para isso aí ser menor ou igual a 4, as 3 primeiras casas vão estar corretas e a quarta é que pode estar errada. Tá? Então aqui a gente pode fazer uma estimativa importante. Ó. Eu vou estimar, aqui eu vou fazer o t no ponto 1, tá legal? Então vai ficar o e aqui, olha, né? O e aqui. E o e é menor do que 3. Então todo esse resto vai ser menor do que 3, divididos por, olha que legal, como é que você calcula o n fatorial aqui no maxima, né? É o n fatorial. Olha lá, ó, né? Tá lá o n mais 1 fatorial, esse daqui é o fatorial. Esse float é para calcular a expressão de ponto flutuante disso. No fundo é a expressão decimal desse número. Né? E esse comando disp é do display, né? Eu colocar para n igual a n grande, eu vou fazer essa substituição aqui. Isso aqui é um comandozinho que para ele fazer as coisas recorrentes, né? Para n de igual a 1 até 10, né, com step 1, faça o seguinte, né? Calcule o float desse número aqui, olha, né? desse valor. Vamos ver como é que dá isso daqui. Então, opa, ele vai fazer muita coisa, né? Para n igual a 1, né, vai ficar 2 aqui embaixo, vai ficar 3 sobre 2, que é essa daqui. Para n igual a 2, vai fazer a conta. 3 fatorial fica 6, 6 sobre 3, meio. E assim por diante. Para n igual a 3, está lá aquele número. Para n igual a 4, está aqui. Ó. Ainda não está bom, né? Eu quero que esse resto seja menor do que 10 a menos 4. Aí eu vou fazer para n igual a 5. Para n igual a 5, quase deu, né? Ainda não deu, porque isso aqui, olha, isso aqui é 4 vezes 10 a menos 3. Ainda não está bom. Faço para n igual a 6, quanto é que dá? Isso dá próximo de 10 a quarta, mas ainda é 5 vezes 10 a quarta. Então o 6 não está bom ainda. Vou para o 7. Poxa, o 7 sim, dá 10 a menos 5, né? Então é menor do que 10 a menos 4. Né? Então quem é o n0 aqui da questão? O n0 aqui da questão é 7. De fato, esse aqui, o n0 é 6, porque o que você tem aqui é n mais 1, né?
Então o n mais 1 é 7. Então o n é 6. Tá legal? Ok. Então agora você vai justificar. Oi, perdão, deixa eu ver. Na verdade ele está fazendo o display do n mesmo, mas o mais 1 está dentro do fatorial só. Oi, deixa eu ver aqui. Ops. Ah, não, tá certo, tá, você tem toda a razão. Opa, tá ótimo. O n aqui é 7, né? E o que está sendo calculado é o fatorial de 8. Não, tem toda a razão. Esse daqui é o fatorial de 8. O n tem que ser 7. Poxa, valeu. Aqui dentro está o n mais 1, né? Então o que ele calculou aqui é o fatorial de 8. Tá ótimo. Poxa, valeu. Então vamos continuar lá a nossa brincadeira. E aí o que a gente vai fazer? De fato foi colocado aqui, olha, né? Eu vou fazer o Taylor com ordem 7 desse negócio. Ok. Então ele vai justificar. Justifique a afirmação de que o Pn, aqui está o n igual a 7, né? Aproxima o número e, né, com um erro inferior a 10 a menos 4. É claro que se o erro é esse, né, e esse é menor do que 10 a menos 4, então a aproximação é menor. Vamos fazer isso, olha. Vamos definir o P como sendo o polinômio de Taylor de ordem 7. De ordem 7. Está aqui o polinômio de Taylor de ordem 7. Eu vou pegar o f de 1. O f de 1 é exatamente o e, né? Vamos fazer aqui, olha, né? Aqui está a exponencial. Se você quiser definir, calcular aqui, quem é o f de 1, né? O f de 1 é exatamente o e, porque, bom, foi feita aí a definição, né? Tá aqui, o f de 1 é o e. Então, a gente vai agora calcular essa diferença entre o f de 1 e esse daqui. E eu vou pegar a expressão flutuante para de novo acontecer aqui. E a diferença deu, menor do que 10 a quarta, e deu então, de fato, próximo de 10 a menos 5. Tá bom? Então, essa daí é que é a ideia, né? Tudo bem? Puxa, então tá direitinho. Acho que essa questão a gente já tinha feito ela anteriormente, mas deu para vocês perceberem o que está acontecendo e como é que usa a fórmula de Taylor, né? Ok, mais alguma pergunta, dúvida? Oi, tudo bem? Podemos passar. Eu queria fazer um comentário sobre a questão 3, que é um comentário teórico, mas é extremamente importante para o que a gente vai fazer. Ok, então vamos lá. Eu quero mostrar aqui agora para vocês, na questão 4, aparece isso daqui, ó, t elevado a n sobre n mais 1 fatorial. Essa sequência é super importante, a gente vai estudar ela agora, e está relacionada com esse erro. A gente vai ver o seguinte, que o t elevado a n mais 1 é um exponencial que cresce quando o n aumenta, né? Desde que, por exemplo, se o t for 2, se o t for maior do que 1, isso é um exponencial que cresce rápido. O que está aqui embaixo, o n mais 1 fatorial, também cresce. Então, para n grande, isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E a gente quer resolver essa indeterminação daqui. Nós vamos mostrar que, apesar de ser infinito sobre infinito, o limite aqui dá zero. Isso é super importante para essa fórmula, né? Porque diz o seguinte, que é o último item que apareceu aqui, olha, né? Usar agora os resultados das questões anteriores para mostrar que esse limite aqui é zero. Então, o que está dizendo isso daqui? Está dizendo que a função pode ser aproximada por esse polinômio, e a aproximação tão melhor quanto maior for o n. Por que quanto maior for o n? Porque quanto maior for o n, o resto é isso daqui, esse daqui tende a zero, então o erro diminui. Uau! Então essa sequência é super importante, e é ela que está estudada aqui nessa questão 3. Nessa questão 3, né? Então, ele vai fazer duas coisas. Primeiro vai fazer o seguinte, supondo que o t seja menor do que 1, você vai mostrar que esse limite aqui é zero. Ok? Isso aqui é bastante intuitivo, né? E a rigor não tinha nem que ser demonstrado, porque se você tem um número menor do que 1,
à medida que você faz as potências dele, né, essas potências vão tendendo a diminuir, né, e até que diminuem tanto que o limite é zero, né. Se vocês pegarem meio ao quadrado dá 1/4, meio ao cubo dá 1/8, meio à quarta dá 1/16 e assim por diante, né. Mas vale a pena a gente usar a definição de limite para mostrar que isso daí é zero. E depois a gente vai usar esse daqui para mostrar que esse aqui de baixo vai a zero. Esse aqui de baixo já não é trivial. Esse aqui de baixo já é, né? Para todo x real, não importa quem seja x, módulo de x elevado a n sobre n fatorial tende a zero. O que significa isso? Significa que o x elevado a n cresce, o n fatorial cresce, mas o quociente diminui. E o quociente diminuir significa que o de baixo é muito maior do que o de cima, né? Não é nem a metade do de cima, nem 1/3 do de cima, mas é muito, muito maior do que, né, o que está lá em cima. Tá legal? Então essa é que é a ideia que a gente vai fazer. Para isso a gente vai voltar então ao texto da aula 25. Ok. A aula 25 foi a primeira aula do módulo 3, né? E fala então sobre essa questão de aproximações, né? Tudo que a gente vai fazer daqui para frente são aproximações. A gente vai trabalhar com equações que não dá para ter soluções exatas como nós fizemos anteriormente. A gente obteve uma expressão redondinha da solução, né? É a exponencial, é um logaritmo, é aquilo, então dava direitinho. Agora a gente vai conseguir só aproximar. E essa aula começa falando sobre aproximações. Aí tem uma motivação, eu acho essa motivação bem curiosa aqui, né? Que a aproximação mais famosa de todos os tempos é a aproximação do π, né? Isso foi um problema que os gregos enfrentaram bastante. Eles já sabiam, né, que a razão entre o diâmetro e o perímetro da circunferência era constante e queriam saber que constante era essa. Aí a primeira tentativa de fazer isso foi feita por Arquimedes, há mais de 200 anos antes de Cristo, né? Ele tentou fazer o seguinte: ele usou o método das aproximações sucessivas. Ele calculou primeiro o perímetro de um quadrado inscrito. Olha, o perímetro desse quadrado deve ser, né, próximo do perímetro da circunferência, ok? O π é metade do perímetro da circunferência. Por quê? Porque a circunferência é 2π vezes r, né? E se o r é 1, o perímetro é 2π. Então o π é metade do perímetro. Então ele calcula metade do perímetro desse quadrado, deve ser próximo do π. E melhora calculando agora o seguinte, né? Em vez de dividir aqui em pegar 4 partes, eu vou pegar 8 partes, né? Esse aqui é um octógono. E calcula o semiperímetro desse negócio daqui. Deve ser uma aproximação melhor. E assim por diante. Poxa. Então você constrói essas sequências, A1, A2, etc., que vão tender a se aproximar do número π, né? Aí tem vários comentários, como é que você precisa fazer para ser menor do que 10 a menos 2, né? Por exemplo, para ser menor do que 10 a menos 4, você tem que ter o n maior ou igual que 7, que é um polígono de 256 lados, e assim por diante. Então isso fala da primeira aproximação. Outra sequência importante, a sequência de Fibonacci, é essa daqui, né? Ele estava estudando o crescimento de uma população de coelhos, né? E isso aqui é o número de casais de coelho no primeiro mês, de casais de coelho no segundo mês, de casais de coelho no terceiro, no quarto e assim por diante. Essa sequência é hoje conhecida como a sequência de Fibonacci e é super famosa. E modela não só o crescimento da população de coelhos, mas todos esses outros fenômenos aqui, ó, a forma da semente de uma flor de girassol, o crescimento de moluscos marinhos, né? Okay? O número de pétalas em várias flores, né? A forma espiralada das galáxias, uau!
e dos furacões, tudo isso tem a ver com essa sequência de Fibonacci. É uma sequência super importante, né? Agora, você está vendo que ela cresce, né? Ela tem uma lei de formação, que é uma lei bem conhecida, né? O termo seguinte é a soma dos dois outros anteriores. Então, o 3 é 2 mais 1. E o 5? O 5 é 3 mais 2, né? Quem é o A, né? Quem é esse 5 aqui, que é o A4? Quem é o A5? É esse daqui mais esse daqui. E assim por diante, né? O 13 é o 8 mais 5. Essa é a forma. Então, a forma geral é essa daqui. Você escreve desse jeito daqui, né? Isso aqui é chamado uma fórmula de recorrência. Você obtém os seguintes a partir dos anteriores. Isso vai ser muito usado. Agora, do jeito que está, essa aqui aumenta, né? Essa sequência não aproxima nada, não. Ela só descreve uma situação e vai aumentar, mas porque é a natureza do que ela está descrevendo, né? Agora, se você considerar esses quocientes, no fundo você pega o seguinte e divide pelo anterior, né? É o AN mais 1 sobre AN. Você está querendo saber como é que ela está aumentando, né? Quando você pega o seguinte, o anterior, no fundo você está dizendo, puxa, quanto foi que aumentou? Aí você vai pegar o 8, que, né, vai dividir por 5. Você vai pegar o 13 e dividir por 8, e assim por diante. Então você está estudando como é que ela está crescendo, né? Por quê? Porque se você calcular esse quociente aqui, o termo seguinte é esse quociente vezes o anterior. Então esse quociente aqui, o φn, né, te diz como é que ela está aumentando. Aí você faz vários quocientes desse e percebe que esse quociente está começando a se aproximar de alguma coisa. Uau, olha só. Se você se aproximar de alguma coisa, então você tinha essa razão anterior, né? Esses φn's começam a se aproximar de alguma coisa, então você pode concluir que o termo seguinte é muito próximo dessa razão aqui, desse número, vezes o anterior. E esse número é constante em todas as etapas. Para n igual a 20, o 21 é esse número vezes o 20. Para n igual a 35, né, o 36 é esse número vezes o 35. Então esse número passa a ser um número super importante aí para a sequência, né? E não só para a sequência de coelhos, mas para todas essas outras fenômenos naturais que a sequência modela. E aí então esse crescimento proporcional, né, é sempre um número vezes o anterior, é dito uma lei secreta da natureza. Olha que legal, né? Essa daí é uma expressão interessante, né? Aí você olha para essa sequência aqui direitinho, o φn, né? E esse aqui é sempre o seguinte dividido pelo anterior. O seguinte é isso daqui, ó, é em termos dos dois anteriores, por causa da lei de recorrência, né? Fórmula de recorrência. E aí você, trabalhando com isso, você percebe o seguinte, quem são esses números? Esse número é 1 mais 1 sobre o anterior. Então, olha só, o seguinte pode ser calculado a partir do anterior, por essa expressão aqui. Ok. E se todos eles se aproximam de alguma coisa, como de fato a gente vê que se aproxima, né? Se aproxima disso daqui, passando o limite aqui, uau, né? Você observa que esse limite é desse jeito daqui, olha, né? E essa expressão foi uma surpresa fantástica aí para todos os matemáticos, né? Essa expressão é o que caracteriza a razão áurea dos gregos. A razão áurea era conhecida mais de 300 anos antes de Cristo, né? E os gregos usavam isso para fazer construções, para fazer edifícios. Era uma coisa estética, era uma brincadeira, né? E aí depois da Fibonacci se percebeu o seguinte, aquela razão áurea, que era lá só estética, de fato era uma lei secreta da natureza. Uau, então é um negócio bem interessante aí. As sequências são fantásticas, são bem interessantes. E o que é a razão áurea? Só para a gente discutir um pouquinho, a razão áurea significa o seguinte, você tem um segmento inteiro e quer dividir esse segmento em dois pedaços com a seguinte proporção. O segmento todo
dividido pelo maior, né, todo ele dividido por isso aqui, é a mesma coisa que esse maior dividido pelo menor. Né? Então, tudo isso divididos por isso é igual a isso daqui divididos pelo pequeno que está aqui. Se você chamar isso aqui de φ, né, o que acontece? O A é φ vezes B, e se você substitui nessa igualdade aqui, né, o A igual a φ vezes B, você obtém exatamente isso daqui que caracteriza a razão áurea. Poxa, então, mesmo que vocês odeiem as sequências, vocês vão, né, vão admirar que elas conseguem descrever coisas como essa daqui, né? Leis secretas em torno da natureza. Aí você começa a discutir as sequências como um todo, né? As sequências em geral, elas são uma coisa como essa daqui, tem um primeiro termo, um segundo termo, um terceiro, etc. E você quer ter uma ideia do comportamento dessas sequências. Elas podem ser assim, um tanto aleatórias, né? Essa aqui é menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, e em geral elas não se aproximam de nada, ou podem ser como essa outra daqui, olha, né? O menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, que elas oscilam, mas tendem a se aproximar do zero nesse caso daqui. Então, dependendo da situação, a sequência pode se aproximar de alguma coisa, ou então pode não se aproximar de nada e não ser assim. Nas sequências anteriores que a gente viu, né, essas sequências aqui aproximam o número π, então elas de fato se aproximam de alguma coisa. Já as de Fibonacci não se aproximam de nada, porque elas não pretendem se aproximar de nada, elas descrevem uma situação. Ok, então tá aí, né? Você pode, por exemplo, se você tiver uma função como essa, considerar a sequência que está sobre o gráfico da função, né? Aí o que acontece com a função, acontece também com a sequência. Por exemplo, se eu tiver o logaritmo e definir, né, o AN como sendo o logaritmo, essa sequência vai acompanhar o logaritmo, né? Mas se eu tiver uma outra como essa daqui, a exponencial de menos t, e definir o AN como sendo isso, aí ele vai diminuir, Então, a definição de sequência é essa daqui, ó, né? O que é da sequência? Você diz que o limite é igual a L, né? O limite é igual a L, se, dado qualquer número pequeno em torno do L, um L mais epsilon, um L menos epsilon, a partir de um determinado instante, todos os termos da sequência estão a uma distância menor do que epsilon do L, né? Então, todos eles vão estar nessa faixa de menos L menos L, L mais L. Significa que a distância até o L é menor do que epsilon. Então, aqui, né, ele vai dizer que esse limite existe se dado epsilon para qualquer. Esse fato de você dar um epsilon qualquer significa dizer, olha, eu posso tornar a aproximação tão boa quanto eu queira, porque eu posso pegar qualquer um desses aqui. Então, dado esse epsilon, existe um n, tal que isso daqui é sempre menor do que epsilon, isso aqui é sempre menor do que epsilon, para todo n maior do que n0. Então, a partir desse daqui, todos vão estar a uma distância menor. Essa definição, a importância dela é essencialmente teórica. Do ponto de vista prático, você não calcula limites desse jeito. E vocês já viram isso lá no cálculo 1, né? Você faz alguns limites para ilustrar como é que as coisas funcionam, mas a maioria deles é de forma indireta. Aqui também é a mesma coisa, é sempre uma questão de forma indireta, etc. Alguns limites mais simples você consegue fazer pela definição e outros mais elaborados não, né? Então, por exemplo, aqui está dizendo o seguinte, olha, por que essa sequência aqui não converge? Porque para convergir, os números devem se aproximar de alguma coisa. Por exemplo, essas aqui se aproximam do zero. Mas para se aproximar de alguma coisa, entre eles têm que se aproximar um do outro. E aqui nunca se aproximam um do outro. Então, essa sequência não converge, né? Essa aqui já converge, ó, porque elas todas se aproximam do zero, e está aqui o exercício que a gente faz, né? A sequência deve convergir, aí você faz a diferença, aplica a definição, aqui tudo funciona direitinho. O Ln
ou essa sequência não converge porque ele tende para mais infinito. E já essa daqui converge porque esse aqui a gente já sabe que esse limite é zero. Então a sequência acompanha a função, esse limite daqui é zero. E chegamos agora ao primeiro exemplo que está lá na lista de exercício. Ó. Na lista de exercício ele pede para mostrar, né, que esse daqui, olha, né, esse limite aqui é zero usando a definição. Então como é que a gente faz isso daqui? É esse limite. Lá estava T, aqui está B, mas é tudo a mesma coisa, né? É um limite. Decidir sobre a convergência dessa sequência. Então a primeira coisa é o seguinte, isso daqui é um exponencial. Se o B, né, como o B é menor do que 1, essa exponencial é decrescente. Decrescente e né, está diminuindo sempre, então esse limite é zero. Então você podia concluir que esse limite é zero olhando o gráfico dessa função b, né, elevado a t. Mas vamos ver como é que ela funciona usando a definição. E é isso que a questão lá está pedindo. Né? Vamos ver como é que faz. Então, seja dado o epsilon maior do que zero. Eu vou ilustrar como é que essa definição aqui funciona. Okay? Para esse caso que está aqui. Então, dado o epsilon, eu tenho que encontrar o n0 com essa propriedade aqui. É isso que eu tenho que fazer. Para todo n maior ou igual que n0. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. O primeiro passo é escolher um n0, de maneira que para esse potência, isso aqui é menor do que epsilon. Isso pode ser feito daquele jeito que a gente já conhece, tomando, né, o logaritmo dos dois lados. Né? Se eu tomar o logaritmo dos dois lados, aqui o n desce, né? E aqui eu tenho que prestar atenção que como o módulo de B é menor do que 1, o ln do módulo de B é menor do que zero. Então, quando eu vou passar dividindo, inverte a desigualdade. Né? Inverte a desigualdade. Então, se eu pegar qualquer n0 maior do que isso, como o epsilon foi dado e o b também, eu sei calcular isso daqui. Aí eu tomo um inteiro que é maior do que isso. Ok. Então, para esse inteiro, funciona. Para esse inteiro, isso aqui está funcionando. Então, isso responde o item A da questão. Dado o epsilon, escolha n maior com essa propriedade. Como é que você escolhe? Você escolhe o n maior do que esse número aqui. Pronto, está escolhido aí. Agora vamos para o segundo item. Justificar a afirmação de que se o n for maior do que isso, então também para esse n, ó, vai ser menor do que esse n0. Isso é super fácil de justificar, né? Como é que a gente faz isso daqui? Você faz o seguinte, se o n for maior do que o n0, né, então esse daqui, ó, é um expoente positivo. Como o b é menor do que 1, o módulo de b é menor do que 1, o módulo menor do que 1 elevado a qualquer expoente positivo também é menor do que 1. Então, se o n for maior do que n0, olha só quem é o AN. Né? O AN é isso daqui, essa daqui. O AN menos o zero, que o zero é o candidato a limite, que é igual a n, é igual a essa expressão. Você separa assim, ó, b menos n0, n0. O b menos n0 é menor ou igual que 1. Ora, então tudo isso vai ser menor ou igual que isso daqui. E esse você já sabia, é menor do que o epsilon que está de cá. Então o que a gente concluiu? Concluiu lá na sequência, né? Conclua que dado o epsilon, existe n0 com essa propriedade para todo n maior do que n0. O que significa que esse limite é zero. Tá ótimo isso daí, né? É só para ilustrar a definição. Eu repito, essa definição não é a maneira prática de calcular o limite. A importância dela é muito mais teórica do que prática. Mas precisa entender, tá certo? Precisa entender. Agora a gente vai usar esse limite para terminar aqui com essa questão, né? Para todo t real, essa sequência aqui vai convergir para zero. Qual a importância disso daqui? A importância disso daqui está lá naquela questão que a gente viu na questão do item 4, né? Lá, ó, t elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Eu quero saber como é que isso se comporta para n grande. Tá legal? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, né? Você tem duas situações possíveis, né? Primeiro é se o t é menor do que 1. Se o t é menor do que 1,
não tem problema nenhum, né? Porque isso aqui também é menor do que 1, todas as potências, e o AN, que é isso daqui, ó, é sempre menor que 1 sobre N fatorial. O N vai para infinito, a N tende a zero. Então esse caso é trivial. Vamos ver o caso em que o N é maior do que 1, e esse aqui é o caso importante, 2, né, 37, o que seja, né? Então isso aqui cresce. E aí então isso daqui, ó, é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. O T lá em cima cresce e aqui embaixo cresce. Então tá aqui um argumento. E aí então a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para levantar a indeterminação que a gente diz, né? Que apesar de ser indeterminado, a gente pode saber o comportamento disso daí. E tem um argumento aqui que é super fino e é o argumento que eu peço para vocês repetirem aqui embaixo, ó, né? Em relação a essa sequência, você vai fazer isso, ó. Escolha um M de tal maneira que isso aqui aconteça. Então, em seguida, verifique que existe uma constante K com a propriedade que se o N pequeno for maior do que esse N grande, então tudo isso daqui é menor do que isso daqui. Ok? Se a gente conseguir esse K com essa propriedade, o que a gente está conseguindo mostrar? Ora, isso aqui é sempre maior ou igual que zero. Essa daqui, olha, como o módulo de T sobre M é menor do que 1, essa sequência que está aqui está na situação anterior. Está nessa situação aqui, ó. Tá certo? Nessa situação aqui. Então, isso aqui a gente sabe que tende a zero. Ora, se eu então conseguir mostrar isso daqui, o que vai acontecer com essa sequência? Por um lado ela é maior ou igual que zero, e por outro é estimado por essa questão aqui, que tende a zero. Então, pelo teorema do confronto, né, ou teorema do sanduíche, essa aqui também tende a zero. Tá legal? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, no restante final aqui, né? Lá tinha sido feita uma mudança de termos, lá usou o X em vez do T, usou o B em vez do T, mas é tudo parecido aqui. Então, como o T é fixo, eu vou adiante o suficiente para escolher um número tão grande de maneira que isso seja menor do que 1. Isso não tem problema. Se T for 2 trilhões, eu escolhi 2 trilhões e 1 e tá resolvido, né? Com essa escolha, se eu agora aumentar o denominador, eu diminuo o quociente. Então, para todo aumento do denominador, isso aqui vai ficar menor do que essa quantidade aqui, que é menor do que 1, né? Então, olha só que truque sujo esse daqui né? Eu vou supor que o N é maior do que esse M grande e vou calcular essa fração. Essa fração é o seguinte, né? O T elevado a N eu faço M vezes e o restante eu coloco de K. E aqui embaixo eu coloco o fatorial, né? O fatorial 1 vezes 2 vezes 3 vezes M mais 1 vezes M mais 2 vezes Nzinho pequeno que está aqui embaixo. Mas separo nesses dois pedaços. Esses dois pedaços eu deixo de cá. Ops, coloquei de cá. E vou estimar esse daqui agora. É N menos M grande, né? Vezes. Ok? Ok. Então, olha, todos esses, a partir daqui, são menores ou iguais que esse daqui, ó. Então, tudo isso é menor do que isso daqui, elevado a N pequeno menos M grande. Aqui é a estimativa, ó. Tudo isso é menor, né? Eu estou usando essa daqui. Tá legal? Agora, aqui eu separo o que depende do N do que não depende do N. Então, eu deixo aquele anterior. Aí eu vou separar isso aqui, ó. É T sobre M elevado a menos M. Deixa isso daí. E sobrou T sobre M elevado a N. Uau! Então, tudo isso daqui, ó, é o que eu vou chamar, essa expressão daqui, é que eu vou chamar do Kzinho pequeno. Eu chamei aqui de K grande, porque eu mudei a notação um pouquinho, né? Então, isso, voltando lá na nossa questão, responde a esse Kzinho aqui, olha, é toda essa expressão que a gente construiu aqui agora, né? E feita essa conclusão, a gente vê então o teorema do confronto, né? Esse limite aqui é zero. Tá bom? Puxa, foi bom, acho que deu tempo aí da gente pelo menos ilustrar todas as questões da lista, né? Nós fizemos desde a primeira até a última, inclusive essa questão teórica, que é muito importante aí porque a gente vai fazer,
tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, dá tempo de responder alguma coisa. Professor, eu tô com uma dúvida no texto ali que você mostrou. Sim. Essa última desigualdade, de onde ela veio? Essa daqui? Sim. Não, veio daqui, olha só. Eu escolhi esse daqui, menor do que 1. E sei que se eu aumentar o denominador, eu diminuo a fração. Isso continua menor do que esse daqui. Então aqui dentro, olha, aparece mais 1, eu vou estimar esse daqui por esse daqui. Tá legal? Ficou só esse daqui. Depois eu vou estimar esse outro, entendeu? Pelo mesmo fator que está aqui. Ora, aqui eu tinha n pequeno menos m grande vezes. Então fica tudo isso elevado a n mais n. Ótimo. Aqui é que está o pulo do gato, né? Aqui quer dizer, o raciocínio todo está baseado nesse passo daí. Ficou bom? Ok. Ótimo, obrigado. Então tá tudo certo. Ok. Então eu vou desligar a gravação.